Você conhece as testemunhas de Jeová? É muito óbvio que você sabe quem que é as testemunhas de Jeová aqui no Brasil, né? E principalmente nos países ocidentais, onde eles pregam com muita fé, né? É importante que seja dito isso, que eles fazem esse trabalho de evangelização com muita fé, tá? E eu quero te fazer uma outra pergunta também. Você conhece, você deve conhecer, provavelmente deve saber o que é um estado islâmico, né? Você deve ter visto aí já muitas vezes na televisão, na internet, no YouTube, no Facebook. Então você deve saber também o que é, o que faz, na verdade, o Estado Islâmico. E você também sabe o que as testemunhas de Jeová fazem, né? Agora compare pelo que você conhece dos dois. São lados totalmente opostos. Os testemunhas de Jeová, por mais que a gente não concorde com algumas coisas, né? E aí todo mundo não concorda com algum tipo de alguma coisa em determinada religião, nem todo mundo aceita as coisas que existem dentro da religião que segue, se é que segue, né? Mas o que as pessoas não concordam, e isso é fato, principalmente aqui no Brasil, e com todas as pessoas de bom coração, que amam o próximo, que respeitam a religião do próximo, não aceitam um Estado terrorista sendo implementado em países cristãos. Ou que seja um terrorismo implementado, praticado por culturas religiosas em qualquer parte do mundo. Isso é inaceitável tanto pelos cristãos como pelas pessoas de boa fé e que respeitam e amam a vida do próximo. Agora, uma coisa importante que eu quero frisar para vocês. Na verdade, eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês acreditam que nós estamos no fim dos tempos? Eu de coração, eu abro o meu coração para vocês e eu afirmo com todas as letras que nós estamos muito próximo da grande tribulação. Essa notícia que está aqui no El País, e você pode pesquisar porque essa notícia saiu em vários jornais, é uma notícia recente, tá, pessoal? É uma notícia que foi publicada no dia 22 de abril de 2017. Porém, eu estava aguardando ainda que a igreja, os Testemunhas de Jeová, estavam correndo atrás dessa decisão do Supremo Tribunal Russo. As Testemunhas de Jeová estavam tentando cancelar essa decisão do Tribunal Russo. E qual que é a decisão do Tribunal Russo? Tribunal de Justiça da Rússia. O Tribunal de Justiça da Rússia considera o grupo Testemunhas de Jeová como uma organização extremista. Ou seja, a Justiça da Rússia está comparando as Testemunhas de Jeová como se fossem pessoas quase que iguais ou iguais aos terroristas islâmicos. Ou seja, que é uma organização extremista, que é uma organização radical, que elas podem fazer mal às pessoas. Mas fazer mal com o quê? Fazer mal com uma Bíblia? Pregando sobre Jesus Cristo? Pregando o amor que Jesus Cristo veio fazer aqui, veio pregar aqui na terra, derramar o seu sangue, derramar a sua vida, dar a sua vida para as pessoas, sobre a forma de amor, sobre a forma de salvá-las espiritualmente para a eternidade. E, me desculpem. E a justiça da Rússia considera essas manifestações praticadas pelas Testemunhas de Jeová como uma organização extremista. Será que vocês estão conseguindo captar a mensagem?
com os últimos vídeos que eu fiz ultimamente aqui em relação à lei da migração? Gente, nos últimos dias, no fim dos tempos, a religião do anticristo, ou seja, uma inspiração promovida pelas ações do anticristo, através da política e de falsas religiões, iriam predominar, iriam cada vez mais ganhar forças para dar totais poderes, para dar um reinado ao tal do anticristo. Anticristo, anticristão, anti-pessoas que acreditam em Cristo. Agora a Rússia, a justiça russa, determina que a Testemunha de Jeová é uma organização praticamente que criminosa. É terrorista. Porque andam exatamente como a Bíblia. Diferente da religião anticristã, da religião da falsa paz. Podemos dizer que é a religião do anticristo. Porque é uma religião que tem dentro do coração das pessoas como objetivo matar, enforcar e tentar convencer as pessoas que restam, os cristãos que restarão e que restam em suas comunidades, elas são mortas simplesmente pelo fato de não aceitarem a sua cultura. E aí vocês sabem de qual religião eu estou falando, de quais as religiões eu estou falando. Vocês sabem muito bem, eu não preciso dizer aqui, porque isso já foi martelado constantemente, várias vezes. Agora eu quero passar a informação para vocês aqui, que é a seguinte. A Rússia se uniu na quinta-feira aos países que, como Singapura, proibiram as testemunhas de Jeová. O Supremo Tribunal considera que esse grupo religioso, às vezes qualificado como seita, é uma organização extremista. Por isso, terá de interromper todas as atividades que realiza no país. As testemunhas anunciarão que apelarão da sentença do Tribunal Europeu, do qual já perderam, de direitos humanos. A decisão da alta corte contempla ainda o confisco de todas as propriedades. É exatamente a lei da migração. Não é que é igual, né? Mas é um confisco de propriedades. O comunismo agindo. Ou seja, se você é uma pessoa que acredita que Putin é um cara conservador, que ele vai dar suporte aos cristãos, aí está a verdade de quem é o Vladimir Putin. Eu, por algumas vezes, cheguei a pensar que ele poderia fazer isso. Engano meu, engano seu. Aí está a verdadeira face de quem é Vladimir Putin. Um ex-agente da KGB, que estava dentro do comunismo e que não saiu até hoje. A dialética de usar dois sistemas, um contra o outro, é altamente praticado pelos comunistas. Então, uma hora eles vão te mostrar um lado vermelho, te convencer a entrar para o lado vermelho, porque o outro lado azul, que também é comunista, mas ele disfarçadamente e descaradamente vai tentar convencer as pessoas que são do lado vermelho, vai tentar convencer as pessoas a serem revoltadas para com o lado azul. Mas a dialética é justamente essa, para exercitar na sua cabeça, no seu coração, que você deve praticar uma guerra contra a oposição. Que na verdade dos fatos não é uma oposição. É como acontece aqui no Brasil com a política. Da mesma forma, existe o PT, existem os partidos denominados de esquerda e existem os partidos
azuis, como o PSDB, por exemplo, democratas, o PMDB, né, que são disfarçados de direita. Então, quando a gente vê um debate na televisão entre esquerda e direita, é tudo montagem. É tudo um circo, é tudo uma palhaçada. Porque nos bastidores, lá na sociedade secreta deles, tudo já foi premeditado. Tudo já foi discutido. Quem iria abordar tal assunto, quem iria discordar sobre tal assunto. E uma coisa é muito preocupante, pessoal. E essa decisão da justiça russa em proibir as atividades das testemunhas de Jeová, os qualificando como uma organização extremista. Isso me mostra, e mostra a você cristão, a você que acredita no Evangelho, a você que acredita que Cristo está prestes a retornar, isso mostra que a perseguição aos cristãos está se ampliando. A perseguição aos verdadeiros cristãos, ela vai se ampliar cada vez mais. E para isso existem os políticos. Para isso existem os falsos líderes religiosos de todas as religiões, inclusive das protestantes, da católica, onde vários desses grandes líderes religiosos estão dentro de sociedades secretas, sendo doutrinados, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Eles são doutrinados a levarem mentiras para dentro do seu coração. Eles não praticam o verdadeiro evangelho. Mas é uma questão que levaria para um outro assunto, né, mais voltado a um outro assunto, não com o qual eu estou abordando aqui para vocês. O que eu estou abordando aqui para vocês é o seguinte: a política do mundo todo, inclusive aqui no Brasil, tá? Vocês esperem aí pela aprovação da lei da migração, porque o Michel Temer vai assinar. Ninguém está na rua, ninguém está discutindo sobre isso. Poucas pessoas, mas pouquíssimas pessoas estão discutindo isso. E nós vimos que ultimamente aí, essa semana, aconteceu um ato terrorista na Paulista. Tem provas evidenciais, cabais, que provam exatamente o momento em que dois estrangeiros da cultura islâmica lançaram uma bomba contra um ato pacífico contra a lei da migração na Avenida Paulista. Eu mostrei isso daí, tá lá no canal Terça Livre, tá? Se vocês quiserem checar, vai lá no canal Terça Livre e olhem o vídeo deste estrangeiro acendendo uma bomba caseira e jogando e ferindo pessoas que estavam pacificamente protestando contra essa lei da migração. Então, só para que vocês entendam e façam a união das peças deste quebra-cabeça do jogo de Satanás. Satanás, por mais que você ache que isso é brincadeira, quando a gente fala de Satanás, agora eu quero abrir um parênteses aqui para você que acha que isso é brincadeira. Toda vez que eu falar Satanás, lembre-se dos reptilianos. Lembrem-se da serpente, os reptilianos, a serpente, os anjos caídos, que modificaram o DNA humano. E a partir dessa modificação do DNA humano, eles geraram gigantes. Também é uma outra conversa, tá? Que merece um assunto também especial voltado para isso. Mas é para vocês entenderem a respeito de Satanás, que não é brincadeira. A serpente, os reptilianos, é a mesma coisa, certo? Então, eles estão voltados para dentro da política, promovendo leis para totalmente protegê-los, proteger a religião do anticristo.
e incriminar os cristãos que se voltarem contra isso. Olha só que interessante. Então eles estão já criando leis para proteger a religião do anticristo, proteger pessoas que vão matar, que vão torturar cristãos, e se o cristão fizer alguma reclamação ou falar alguma coisa em relação ao comportamento anticristão, eles vão condenar quem? Eles vão condenar e perseguir os cristãos. E ainda vão colocar nas costas dos cristãos como se eles estivessem praticando xenofobia, se eles estivessem praticando atos de racismo. Cristãos agora racistas. Como está bem definido aqui já pela Rússia, né? A justiça, o tribunal, o Supremo Tribunal da Rússia já considerou, já bateu o martelo e considerou que as testemunhas de Jeová não podem praticar as suas atividades cristãs porque eles não andam com bombas no corpo, não fazem de carros bomba, não pegam ônibus e caminhões para jogar em cima de multidões de pessoas, não vão bater na porta das pessoas, tocar a campainha, chamar as pessoas para explodi-las na frente de suas casas, matarem suas famílias. Não, mas eles estão comparando com o Estado Islâmico, como terroristas, que é uma organização extremista, que vai fazer mal para a sua família. E é como eu disse, existem coisas, né, que algumas pessoas não aceitam dentro das testemunhas de Jeová. Mas o que a gente vê, o que nós sempre vimos por parte das testemunhas de Jeová, sempre foi um respeito mútuo, sempre foi um respeito recíproco para com todas as religiões. E eu tenho colegas que são das testemunhas de Jeová e nos demos muito bem até hoje. É claro que sempre existe aquelas discordâncias, né, para qualquer pessoa que esteja em qualquer religião. Mas existe o respeito mútuo, o respeito recíproco, o respeito da não agressão à vida das pessoas, porque você é de outra religião. O que Cristo não pregou. Jesus Cristo ele não desceu na terra, ou melhor dizendo, né, ele não veio com a sua doutrina, com uma doutrina religiosa, com uma bandeira de uma igreja, fincar aqui na terra e falar assim, ó, vocês devem seguir a Igreja Católica, vocês devem seguir o paganismo, vocês devem seguir o Espiritismo. Não, ele não veio pregar religião. Deus não é um Deus de religião. Jesus Cristo não veio pregar doutrina. Ele veio pregar o evangelho, ele veio pregar o amor, ele veio dar a sua vida para suas ovelhas. Foi exatamente isso que aconteceu. E para quem conhece, para quem sabe das profecias, sabe que, e muita gente vai concordar comigo, que nós estamos muito próximo da grande tribulação. E infelizmente, e simultaneamente, felizmente, para as pessoas que conseguirem chegar até o final, porque a perseguição vai começar a ser brava, principalmente aqui no Brasil, a religião do anticristo já criou leis, já comprou políticos, já comprou advogados para os defenderem e colocarem os cristãos nas prisões, perseguidos, enforcados, mortos. Você tem que se defender? Nós, cristãos, temos que nos defender, sim, mas nós não podemos premeditar nada. Porque é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos premeditar nada contra ninguém. E isso perante a Deus, isso é crime, porque você premeditou algo contra alguém. Mas se você fizer em legítima defesa, para se proteger, para proteger a sua esposa, seu filho, sua mãe,
um colega, um amigo. Isso é natural. Se você ficar nervoso por conta de uma briga e acabar por acidentalmente causar algum dano nessa pessoa que está também te agredindo e quer te matar, isso é legítima defesa. Você pode até ser punido pela lei que vai ser implementada pela lei anticristã, pela lei do anticristo. Você pode até ficar preso, esse tipo de coisa. Mas saiba que perante a Deus você estará limpo, porque você está em legítima defesa. Então, se isso acontecer com você, não se preocupe com Deus. Porque a sua fé está em Cristo, sua fé está em Deus. Você sabe que dentro de você sempre procurou fazer a coisa correta. E isso que é o mais importante dentro de vocês. Então, irmãos, o que aconteceu aqui na Rússia, essa proibição, né, e a consideração do Tribunal de Justiça russo em bater o martelo, em atribuir, né, digamos assim, atribuir a esta organização. Não é uma organização. A gente sabe disso, né? É uma religião, é uma cultura cristã. Assim como a cultura católica, vários tipos de culturas protestantes, né? Cultura espírita, enfim, são culturas. Mas todos nós temos a cultura de carregar Cristo em nossas vidas, em nossos corações. Então vocês percebam que a Rússia, assim como o Brasil vai fazer também, assim que essa lei da migração for sancionada, vai perseguir os cristãos, porque nós estamos no fim dos tempos. E não é para você se preocupar com isso. Sinceramente, não é para você, para mim. É claro que inicialmente a gente fica com um certo receio, mas se está profetizado, nós também sabemos que a profecia do retorno de Cristo também vai acontecer. É simples de você entender que isso é verdadeiro, porque como que pode religiões de culturas que, por exemplo, pregam uma falsa paz, né, que espalham terror pelo mundo, que molestam criancinhas de 9, 10 anos de idade, já praticam atos sexuais e falam que isso é em nome de um Deus que eles acreditam. Matam pessoas em nome de um profeta. Quer dizer, isso não é humano. Isso não é nada de recíproco para com amor ao próximo. Então é simples de você pensar que essas coisas são verdadeiras, porque uma religião contra os cristãos está surgindo, está crescendo no mundo. E vai crescer muito mais agora com a proteção dos políticos que já foram comprados por essa religião do anticristo. E aqui no Brasil não é diferente. Presidentes da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, governadores, 98% deles foram comprados por essa maldita religião do anticristo. E eles estão fortalecendo por debaixo dos panos as leis para protegerem todas essas pessoas que estiverem sobre o manto dessa falsa religião da paz, que na verdade é uma religião do anticristo. Então Vladimir Putin é só mais um ícone, é só mais um fantoche que está na mão do diabo, mas um fantoche que está sendo utilizado dentro de um comunismo que também está presente e atuante aqui no Brasil. Se engana vocês que Michel Temer é um cara de direita, e não, é coisa que não é, isso é fato. Muita gente acreditou que
tirando o PT do poder, tirando a Dilma do poder, iria acabar com os problemas? Olha só o Brasil como é que está. Já faz um ano que ele está no poder e as coisas só pioraram. Sobre o pretexto de que tem que fazer reforma, reforma daqui, reforma dali. Os caras com a maior cara de pau vão demitir milhares de pessoas do Banco do Brasil, milhares de pessoas dos Correios. E sinceramente, pessoal, isso não tinha necessidade alguma, porque a quantidade de impostos arrecadados até o momento é muito maior do que a do ano passado. É quase que equivalente à dos anos anteriores, onde não havia crise. E vocês podem ter certeza, no final do ano, vocês podem olhar lá no impostômetro, que vai bater quase, acredito eu que vai passar dos 2 trilhões de reais de tributos cobrados pelo governo brasileiro. E mesmo assim, eles vão vir com essa cara de pau, cheio de óleo de peroba, falar para a nação brasileira que estão sem dinheiro. A quebra do Rio de Janeiro, a quebra de outros estados brasileiros, é tudo proposital para criar uma crise, para criar miséria, para criar desespero, para criar uma situação totalmente propícia para a vinda do anticristo e perseguição aos cristãos. Então não se enganem, não se iludam. Tá? Se ela melhorar, se a situação melhorar, como diz a Bíblia, vai ser por um pouco de tempo. Depois haverá uma repentina destruição. Ainda os fatos, as peças estão começando a se encaixar cada vez mais. Mas nós temos a certeza de que nós estamos vivendo no fim dos tempos. E a única coisa, a coisa mais importante que cada um de vocês podem fazer é dobrar os joelhos, pedir a Deus, pedir discernimento para Deus e orar muito. É o mínimo que todos nós temos que fazer. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.